Olá, meus amigos e amigas. Estamos de volta aqui no nosso canal Hipertexto com Rogério Rocha. E como vocês já estão bastante familiarizados, vamos fazer aqui mais um momento onde a gente entrevista, a gente conversa com figuras da cultura brasileira, da cultura maranhense também, né? Por que não dizer? E hoje a gente tem como convidado o Ronaldo Costa Fernandes, que vocês terão o prazer e a honra de ouvir daqui a pouco, né? A gente vai conversar sobre literatura, cultura, enfim, sobre a obra dele e sobre mais algumas questões. Peço a todos que não sejam inscritos, que inscrevam-se no canal e que sigam os nossos vídeos e as nossas produções na medida do possível, quando elas vierem aqui a público. Primeiramente, eu quero agradecer a presença do Ronaldo, que foi muito solícito aqui com nosso convite. E, antes de eu apresentá-lo, ou ao invés de eu apresentá-lo, eu vou passar a palavra para que ele mesmo, né, nesse primeiro momento, antes da gente começar aqui com as perguntas, que ele faça uma breve síntese de quem é Ronaldo Costa Fernandes para o público. Obrigado pelo convite, Rogério. Rapaz, uma das coisas mais difíceis para mim é falar de mim mesmo. É verdade. Principalmente pela timidez e pela capacidade, ou melhor, a incapacidade de resumir, me resumir biograficamente. É claro que coisas óbvias, como nasci em São Luís do Maranhão, em 1952. Fui para o Rio de Janeiro com 7 anos de idade, quando meu pai adoeceu e falece no Rio de Janeiro, e minha mãe decide ficar no Rio de Janeiro e não retornar a São Luís. Minha irmã já estava, Sérgio Costa Fernandes, já estava no Maranhão, casada, com filho, e não tinha... já era só eu e ela, né? Fiz meu curso, antigamente, ginásio, e do Colégio Brasileiro de Almeida, que era um colégio do Antônio Carlos, da família do Antônio Carlos Jobim, que o Antônio Carlos Jobim, Tom Jobim é Antônio Brasileiro de Almeida Jobim. E depois eu fui para o Colégio André Muruá, que era um colégio muito, entre aspas, revolucionário. Permitia minissaia para as meninas, cabelo grande. Hoje em dia é risível isso, né? Mas naquele tempo não. Inclusive, isso era em 1968, o regime ditatorial estava fechando. Então, essas pequenas, mínimas liberdades eram um negócio extraordinário. E isso se refletia na pedagogia do colégio, que era um colégio mais liberal. Era um colégio que, por exemplo, de repente você estava dando aula, suspendiu as aulas e todo mundo corria para o auditório, porque quem estava lá? O jovem compositor chamado Chico Buarque de Holanda. Então corria para o auditório, o que estava acontecendo lá? Um autor chamado Ariano Suassuna estava dando palestra sobre futebol. Foi a primeira vez que eu vi Ariano Suassuna falando de terno com a gravata fininha, gravata preta fininha, terno cinza, nunca me esqueço disso, é impressionante. Como é que eu não vou esquecer? Como é que eu vou lembrar do terno? Mas eu lembrei do terno, sempre lembrei dessa figura do terno, cabelo preto, e dando uma aula sobre futebol. Rapaz, o sujeito foi tão impressionante, como só ia acontecer, e as entrevistas gravadas mostram isso, extraordinária, garota. Quando ele começou a falar, eu imaginei que aquela garotada de 14, 15, 16 anos, falei assim, essa molecada vai ouvir. Não vai querer ouvir, todo mundo vai embora. Quando terminou, era aqueles aplausos, quase aplaudiram de pé, só não aplaudiram de pé porque o jovem não tinha o hábito de aplaudir de pé, mas era um ovacionado, olhando só assim. Interessantíssimo. Bom, então eu estudei nesse colégio, aí fiz curso de letras, fiz faculdade de letras na Universidade Federal do Rio de Janeiro, graduação, português e literatura,
E fiz pós-graduação e fiz mestrado em literatura hispano-americana. Tinha uma fascinação pela literatura hispano-americana. E minha tese de dissertação de mestrado era sobre Três Tristes Tigres, de Cabreira Infante. A oralidade em Três Tristes Tigres. É difícil de falar? É difícil, é um trava-línguas, né? Que eles chamam, né? Três tigres tristes. Comiam trigo no trigal, não sei o que. É isso. Então, era muito oral o romance. E só para contar uma curiosidade, a minha banca era Bela Joseph, que era a minha orientadora, Sônia Brainer, e tinha nada mais, nada menos que Ciro dos Anjos. Sim. Na hora, a Sônia Brainer fez algumas observações iniciais, que eu não tinha apresentado ainda a dissertação, eu ia apresentar. A Sônia Brainer fez umas observações. A minha orientadora, outras observações, gerais, que eles não tinham ainda nada a perguntar. Eles já tinham lido, mas não tinham. Estavam esperando a minha defesa. E aí o Ciro dos Anjos tem uma palavra, que é o final, diz assim que eu sou contra o realismo mágico, não gosto do realismo mágico. Eu deixei ele falar. Quando ele começou, eu não interrompi e deixei ele falar. E aí ele falou, curto, né? Aí eu falei, professor, eu chamei de escritor, professor, que ele não era professor, ele era aposentado do Tribunal de Contas da União. Ele, como era amigo do Afrânio Coutinho, que era o diretor, ele foi chamado, porque estava deprimido, Sim. Um grande autor, foi chamado para dar aula que hoje é muito comum, de redação criativa. Em escrita criativa, né? Que o pessoal... Escrita criativa. Péssimo professor é ser genial. O Amanuense Belmiro é genial. Eu acho um dos livros importantíssimos. Mas péssimo professor. E quando ele acabou de falar isso, disse assim, mas, professor, o Cabreira Infante pertence ao realismo mágico. Uma coisa ele vai pertencer entre o mágico e o realismo, seja o realismo. Mas ele não tem nada a ver com o realismo mágico. O que queria dizer aquilo ali? Que ele não tinha lido a minha dissertação de mestrado. Com certeza. Bom, aí fiz mestrado, vim para Brasília ser assessor do diretor do Instituto Nacional do Livro, Herberto Salles, escritor Herberto Salles. Grande Herberto Salles, né? Um escritor muito famoso, sobretudo, muito lido nos anos 70 e 80, né? O primeiro romance dele, Cascalho, esquecido hoje, o Herberto Salles está um pouco esquecido. Ah, tá demais, eu diria demais, não pouco, tá muito. Mas o primeiro romance dele é muito interessante, é muito bom o primeiro romance dele, Cascalho, que é o que deu a fama a ele inicial, fez ele sair da cidadezinha dele e ir para o Rio de Janeiro e conviver com escritores e tudo, e fazer a vida literária dele. Um convívio muito interessante. E aí depois eu fui para a Venezuela, fui dirigir o Centro de Estudos Brasileiros em Caracas durante 9 anos, de 1985, de novembro de 1985 a janeiro de 1995. E aí eu volto para Brasília, minha mulher, já com a mulher, filha, minha mulher de Brasília, eu não conseguia retornar ao Rio de Janeiro, porque a família dela era aqui de Brasília e eu tinha que permanecer aqui. Bom, e aí eu aqui fiz o doutorado. Fiz doutorado em literatura brasileira, em teoria da literatura, e aqui fiquei. Essa é a minha vida, essa é a minha biografia. Bibliografia, em 1979, eu publico João Rama, pela editora Codecri, e ganho o prêmio da Associação Paulista de Críticos de Arte. Aí depois, em 1981, publico uma novelinha chamada O Ladrão de Cartas, que ganha o prêmio Guimarães Rosa. E aí, como eu digo, que eu saio em 85, aí saio em 85 e tem um grande intervalo de publicação, e só vou publicar nos anos 90, a partir de 95, no retorno ao Brasil. Aí eu passo a publicar poesia, que eu não tinha publicado poesia, sim. E aí
continuo a publicar os meus romances. E, principalmente, eu acho que os meus romances, os mais importantes, em termos de narrativa, são os publicados a partir do ano 2000. Eu considero minha vida amadurecida e literária mais importante a partir do ano 2000. A gente percebe, né, e aí no caso eu vou falar aqui como leitor, né, que essa sua afirmação ela tem todo sentido, em que pese o fato de você ter sido um autor que começou já ganhando prêmios, né? Então a gente sabe que toda vez que a gente começa, a gente está naquela dúvida de vai dar, né? É isso mesmo, né? Será que eu tenho talento para escrever? E as premiações, elas acabam sendo chancelas, né? Chancelas para que você, de fato, continue, né? E que tenha uma fã maior, né? Para produzir outras coisas. Mas, de fato, para quem vai seguindo a tua obra, a gente percebe que a densidade, o apuro técnico, o conhecimento, a profundidade, né, da história, da própria maquinação, no caso dos poemas, e na prosa, né, a questão da tessitura, dos enredos, dos personagens, eles crescem, de fato, a partir dessas décadas, né? A primeira década do século 2000, né? 2001, dos primeiros anos, né? Do início de século, e tua obra vai começando a tomar uma dimensão que eu acho assim admirável. Antes da gente passar para a minha segunda pergunta, que aí a gente vai entrar na questão da obra mesmo, eu quero mostrar para o público que vai seguir a gente aqui algumas sugestões de leitura de obras do Ronaldo Costa Fernandes. A primeira que eu gostaria de sugerir é essa que foi recentemente lançada, né, que é um livro de poemas, A Trama do Avesso. Eu li, muito bom mesmo, traz a maturidade mesmo, isso que a gente estava falando, né, o conhecimento do ferramental poético e o conteúdo, né, a partir da escolha acertada das palavras, do trabalho com a dimensão lírica, com a dimensão existencial, com a dimensão social, com a dimensão de um intimismo, né, muito grande que tem a poesia do Ronaldo Costa Fernandes. Eu quero sugerir, né, e indicar a leitura para quem gosta de poesia contemporânea. Essa é uma boa para vocês. Há outros livros para você fazer um passeio, sobretudo nesse período que o Ronaldo citou, né? Eu não vou pegar os livros mais antigos, mas vou pegar os mais recentes. A Invenção do Passado, tá? Também A Máquina das Mãos. Para quem gosta. Esse é prêmio da Academia Brasileira de Letras. Isso. E aqui você vai ver, né, a poesia do Ronaldo Costa sendo premiada mais uma vez, né, além da prosa, que já era premiada. E aí, se você for para a leitura memorialística, ou de contos, ou crônicas, né, um mix disso tudo, a gente tem esse muito bom, O Apetite dos Mortos, está aqui, né? O Manual de Tortura, que a gente também sugere a leitura para quem quer conhecer essa fase que o Ronaldo falou. Um livro que eu gosto muito, Ronaldo, que para mim é um dos teus mais representativos, né? Assim, um dos que melhor representam, sobretudo, a faceta ensaística, né? do grande ensaísta, do teórico, do estudioso da literatura, tanto na questão estilística quanto crítica e histórica, A Ideologia do Personagem Brasileiro, né? Que é um livro muito atraente, traz alguns ensaios interessantíssimos sobre figuras de proa aí da nossa literatura, que você tem que ler, é um livro muito bom mesmo. E aí a gente vai para a história, ao lado do romance, né? Um romance histórico, vamos dizer assim, que
é a Vieira na Ilha do Maranhão, que com certeza deu muito trabalho, e eu sei que deu muito trabalho para você escrever isso aqui, né? Pelo menos uns 18 meses, né, para fazer a redação final, segundo você mesmo falou numa das suas entrevistas, que foi para além da própria pesquisa, né, que é um negócio que toma tempo e requer muita paciência, e um livro que eu gosto muito também, e que demonstra aquilo que a gente falou da densidade, né, do apuro, inclusive nessa questão do romance, que é Um Homem é Muito Pouco, que é um livro denso, mais complexo, muito bem trabalhado, mas não menos palatável. Então, Ronaldo, seus romances frequentemente abordam essa relação entre memória e identidade. Eu percebo muito isso, né? Como é que você acredita que as experiências pessoais, as tuas experiências e as memórias, as suas memórias, acabam por influir nessas suas narrativas? Rogério, eu acho que toda literatura é memorialística, entre aspas, né? Porque, na verdade, você está trabalhando com as emoções, com as suas emoções. O autor trabalha com suas emoções, com a sua vivência, com a sua experiência de vida, e com fatos acontecidos ou não acontecidos, ou fatos que o inconsciente elabora, né, a partir de experiências reais, né, mas o consciente, e a partir também das leituras. Né? Eu acho que a leitura, é interessante isso, eu acho que a leitura, eu acho que só influencia o escritor, isso é uma coisa que sempre, mais do que do cinema, mais do que o teatro, eu acho que o autor tem que ser culto, tem que frequentar galerias de arte, estar atento a tudo. Eu sempre procurei estar atento à vanguarda, às coisas novas, mas o que para mim eu acho que modifica a literatura é a literatura. O que modifica a tua literatura é conviver com livros, é conviver. Se você é romancista, o que vai mudar a tua literatura é as suas leituras de romance. Ora, essas leituras de romance, repare bem onde eu quero chegar. Essas literaturas de romance também é vida. Sim, sim. Também é experiência existencial. Sim. É experiência cultural, é experiência literária, é experiência estética, vai mudar a tua literatura, e, ao mesmo tempo, é experiência existencial. Vai mudar você como ser humano, é um momento, por exemplo, vou dar um exemplo meio tosco, mas, por exemplo, quando eu li Hermann Hesse, a primeira vez, ou O Lobo da Steppe, eu tive uma experiência estética e existencial. Era um mundo de descoberta, né, para mim. Quando eu li reli Maduro, eu era mais velho do que o Hermann Hesse escreveu e do que o personagem principal do livro. Eu tinha mais idade que coisa. Então, a minha experiência, a bagagem existencial, claro que é um livro genial, não estou negando isso, mas a minha bagagem existencial e a minha bagagem literária tinham se modificado profundamente. Em relação à primeira leitura, né? A distante primeira leitura, né? A leitura. Então, aquela leitura inicial do Hermann Hesse que eu fiz era uma experiência de vida também, não só estética, era uma experiência de vida. É nisso que eu estou querendo. Informação, né? Vamos até dizer, porque muita gente cita o Hesse como assim, é a parte da formação não só do leitor, né? Do iniciante na leitura, mas também da própria existência, como você falou, né? Você carrega aquela carga de conhecimentos e aquela carga imaginativa para dentro também da tua vida, né? Ela fica impregnada, né? No teu ser também, né? É uma pena que eu não busquei outro exemplo, porque o Hesse, ele influenciou muita gente existencialmente. Muito, não é isso que eu quero dizer. O Hesse, na minha juventude, o pessoal lia para ter um nirvana, como Demian, e o Hesse, porque ele era Siddhartha, ele era muito espiritualista. Era um escritor que tinha contato com a Índia, não sei o que e tal. Isso, budismo, não sei o que lá. Nova era, né? A nova era. Então, não é esse exemplo que eu quero dar. Mas, no caso, é o exemplo da vida e da literatura, né? Da vida e da literatura. James Joyce, vamos dizer, Proust, vamos botar autores que o Hesse pode levar a interpretar o que eu disse, porque o Hesse realmente, você tem absoluta razão, o Hesse
o Hermann Hesse, pelo menos no final dos anos 70 e nos anos 80, eu acho que até hoje, o Hesse amava existencialmente as pessoas. O Hesse tinha uma mensagem, de paz e amor. Quase que um iluminado, né? Pelas palavras, né? Pela escrita. Eu não falo disso, eu falo, claro, você fala da influência, né? Daquela questão que o Bloom fala, né? Da influência para a tua literatura, né? Você vai ler alguém que, de certa forma, vai somar, né? Vai ajudar você na tua trajetória, né? No amadurecimento. Como, por exemplo, o que eu digo é o seguinte, agora eu estou fazendo um texto pequeno sobre Memórias Póstumas de Brás Cubas e falando sobre erotismo e loucura em Machado de Assis. E aí tem a citação do Augusto Meyer sobre Schopenhauer. Pessimismo é o Schopenhauer e o pessimismo machadiano. O niilismo machadiano e o niilismo de Schopenhauer. Ele não foi buscar Schopenhauer, ou melhor, ele foi buscar em Schopenhauer porque sabia que ia encontrar, ele niilista, já sabia que ia encontrar em Schopenhauer um espelho. Ele foi buscar ele mesmo. Machado foi buscar em Schopenhauer não um outro filósofo que não ele mesmo. O filósofo Machado de Assis. Sim. Entre aspas. Eu estou falando em muitas aspas. Mas então, quer dizer, o que há é uma aderência, o que há é não uma influência, porque o pessoal fala influência de Schopenhauer. Não, há uma convergência. Há o sujeito que quer ser convertido. Então ele já busca, Machado, quando vai para Schopenhauer, ele já busca, esse é meu irmão. Esse é meu irmão. Irmão de intelecto, né? Irmão de espírito. Isso. Entendeu? E aí Schopenhauer só faz acentuar o quê? O niilismo, tal. O pessimismo, né? Aquela carga de ironia. Né? Entendeu? Porque o Schopenhauer é extremamente irônico. Sim, bastante. Os textos dele são críticas mordazes, sobretudo aqueles filósofos que ele não gostava, né? Que ele tacava pedra, né? Ele queria ser igual a eles e não conseguiu, né? Tinha ódio de Hegel. Hegel. Adorava Kant, tinha ódio de Hegel. Ele tem uma passagem que é muito interessante. Ele se ofereceu para a universidade, eu não sei qual é, acho que é de Berlim. Ele se oferece como professor. E o reitor disse, olha, não tem vaga para professor. O que você pode fazer é o seguinte, você abre-se a classe e quem se inscrever vira seu aluno. Você dá aula, se não houver aluno, não tem aula. Mas se houver aluno, você dá aula. Se inscreveram poucas pessoas. E nesse mesmo momento, nessa mesma universidade, ele via que acorriam as aulas de um professor que lotavam as salas cheias, as turmas lotadas. E ele foi ver quem era. Hegel. Era o tal do Hegel. E na dele tinham 2 ou 3 alunos. E nas aulas dele tinham 2 ou 3 alunos só, e ele desiste, né? Depois de um tempo ele viu, não vai dar. Não tinha plateia, né? Porque a plateia e o que é dois grandes nomes, né? Não precisava desse conflito dele, mas mostra o espírito de Schopenhauer. É verdade. Ronaldo, você transita por gêneros diferentes, né? A tua trajetória enquanto escritor, a gente vê aí uma amplitude. Você é aquele escritor que não fica adstrito, não fica restrito a um só gênero. O que não quer dizer que seja ruim quem faz isso, mas você tem uma amplitude que te leva a produzir em diferentes gêneros. Como é que funciona cada um para você? Eu sei que, por exemplo, já li e já ouvi também muitas entrevistas suas sobre a poesia, por exemplo, você fala que ela te procura, né? Você não senta para, vou fazer agora. Então, só quando você é tocado, né? Quando você é intimado pela poesia que você produz. Mas tem todos os outros, né? Dentro do espectro da prosa.
Então, como é que funciona produzir em cada um desses gêneros? Assim, de forma resumida, se você puder falar para a gente. Como é que é o Ronaldo que senta para escrever um romance histórico, o Ronaldo que senta para escrever esses poemas, né, os livros de poesia, e o que escreve contos ou crônicas, ou como é que funciona o autor para cada um desses gêneros? É igual ou tem singularidades? Rogério, a poesia você já colocou, é isso mesmo. A poesia me procura e eu não procuro a poesia. Não adianta eu procurar a poesia. O que ele quer dizer é o seguinte: não é necessariamente, não é que eu esteja inspirado. Existe inspiração para a poesia. Eu acredito na inspiração, porque a modernidade criou isso, da transpiração, né? Você é obrigado a trabalhar. Drummond disse que escrevia um poema por dia. Ora, se o Drummond escreveu, o Drummond vai morrer aos 80 e poucos anos. Se ele escrever um poema por dia, começa a escrever antes dos 20 anos, você imagina 40 volumes de poesia. De poesia. Ou mais. Com certeza. Então, ele até podia, como prática, como exercício, mas não era aproveitável todo aquilo que ele fazia. Mas existe sim, em mim, pelo menos, um estado lírico, um estado que não necessariamente eu percebo quando vem. Eu percebo, inclusive, vem como um mal-estar. Não vem como uma coisa boa, não. Vem como inquietação existencial. Vem com uma necessidade de comunicar com o outro. Toda a literatura, toda a arte, uma necessidade de comunicação com o outro. Né? De você, não é um exercício narcisístico, na medida em que é solitário e que você convive com você mesmo, escreve para você mesmo no primeiro momento. Isso. E dialoga com você mesmo. É uma coisa, eu acho que a literatura... Solipsista, né? Um negócio voltado para si, né? Voltado para si mesmo. É um negócio... Ensimesmado, né? Algo ensimesmado. Eu chamaria até... Eu estou hoje muito cheio de aspas, eu diria até esquizofrênico. Sim, também. Vozes, você fica com você mesmo, você fica ruminando coisas. Tá? No caso da ficção, você fica convivendo com os personagens, passa dias com aqueles personagens voltam, não sei o quê. Os personagens começam a tomar uma dimensão. Você acha que aquele personagem vai se opor ao personagem principal apenas para cutucar o personagem principal. De repente, aquele personagem que é secundaríssimo começa a crescer. Ele cresce e ele toma um lugar que você não imaginava, né? Ele fica em primeiro plano, né? Ele se apresenta mais. Né? Acredito. Quer dizer, qual é esse processo? Esse é um processo do inconsciente, né? É o inconsciente falando, você se sobrepujando ao consciente, né? Isso. Agora passa um tempo, eu tenho necessidade do ensaio, né? O ensaio também, eu tenho necessidade do ensaio, eu tenho necessidade de produzir pensamento, né? Pensamento crítico, né? Então, aí eu tenho 5 ou 6, já não sei quanto. Eu nunca contei meus livros, faço questão de não contar. Porque esse negócio de contar, o que é isso? Manuel Antônio de Almeida, com Memórias de um Sargento de Milícia, escreveu um livro só. Um livro, exatamente. Então, escreveu 30 romances. 300 livros, aí, mas nenhum vingou, né? Nenhum é lembrado, ninguém lê nenhum. Saber quantos livros eu tenho, quantos romances. Quantos romances você escreveu? Não sei. Quantos livros de poesia? Não sei. Quer dizer, claro... Muitos. Diga assim, muitos. Alguns. Se eu for contar, eu vou achar um número, que vai me desagradar de alguma maneira. Então, nem conto. E aí eu já me perdi, Rogério. É a questão da produção, né? Você falou que a gente estava falando como é que funciona em cada um dos gêneros. Aí você falou da poesia, falou do romance, estava falando do ensaio, né? Que você sente essa necessidade de ir para o ensaio, né? Mas deixa eu voltar para o romance. O romance é uma coisa que me... O romance ele amanhã adoece. Eu vou falar da questão maranhense do romance. Sim. Os livros
Balaiada, Vieira na Ilha do Maranhão, e o último, que é deste ano, que é o ano da Revolta dos Desvalidos, que são os 3 livros, que é o ano da Revolta dos Desvalidos é Beckmann, Vieira, o óbvio, Vieira, e a Balaiada, por óbvio, a Balaiada. Eu me senti, de um determinado momento da minha vida, devedor ao Maranhão, devedor à minha memória, devedor à minha infância, devedor ao meu imaginário maranhense. E aí eu me proponho escrever. Primeiro eu escrevo sobre a Balaiada. A Balaiada é de 2011, por aí 2011, 2013. Só vai sair 10 anos depois, em 2021, alguma coisa assim. Vieira foi escrito em 2018, 2019, só vai sair, acho que vai sair em 2019, não tenho certeza. E o Ano da Revolta, esse sim, o Ano da Revolta dos Desvalidos. Vieira sai em 2019, está aqui. 2019, né? 2019. Ele é escrito em 17, 18, e ele é publicado em 19. E aí, cumprida essa fase, eu já tinha o primeiro livro, João Rama, tem muito do Maranhão. João Rama é um cara que sai do Maranhão e se ressente das raízes e busca as raízes e tal. Mas eu ainda não tinha conseguido, de modo fabril, de modo de fatura, de modo de elaboração romanesca, produzir o romance que eu queria, que é o primeiro livro. É um livro que hoje eu sinto muita frustração, porque eu gostaria de escrever o João Rama hoje em dia, mas não dá mais para reescrever. Eu não tenho esse negócio de reescrever livro, eu não sei reescrever livro. Então, mas aí eu tinha que lidar com esses 3 livros e eu acho que cumpri minha missão com o Maranhão. Consegui fazer essa trilogia e agora estou quites com minha consciência maranhense, estou quites com o meu passado.